Olá pessoal, este é o curso de Doutrinas Batistas para os novos convertidos. A aula de hoje é sobre mordomia, ou a doutrina da mordomia. Você já ouviu essa expressão, não já? Assim, eu estou na mordomia da minha esposa, né? Ou então, fulano está na mordomia de cicrano. O que quer dizer esta palavra mordomia? Quer dizer uma rede para deitar? Mordomia quer dizer administração. Se eu estou na mordomia da minha esposa, eu estou debaixo da administração dela. Se os meus filhos estão na minha mordomia, eles estão debaixo ou usufruindo da minha administração. Então isso quer dizer mordomia. Agora, o porquê esta palavra? O que a Bíblia fala a respeito da mordomia cristã ou da doutrina da mordomia? É o que nós vamos ver neste curso, ok? Vamos lá. Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. O Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra. Isso quer dizer que o primeiro sinal da mordomia, o primeiro entendimento que nós temos é que se a mordomia é para nós, nós administramos aquilo que não é nosso. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Vamos ver ainda o que diz o próximo slide. Slide do número 3. Todas as bênçãos temporais ou passageiras, espirituais, procedem de Deus. E por isso os homens devem a Ele o que são e possuem, e também o sustento. A Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, diz assim: mas lembrem-se do Senhor e do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Vejam, todas as bênçãos vêm de Deus. É Ele que nos dá a capacidade para prosperar, né? E quando falamos aqui no texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, produzir riqueza, quer dizer prosperar, ou seja, trabalhar o que já existe, o que Deus criou, né, a fim de usufruirmos disso. Então, nós somos mordomos de Deus, administramos aquilo que é dele para prestarmos contas a ele e também usufruir daquilo que ele criou, que o nosso trabalho vai fazer prosperar. Olha que maravilha! Vamos ver ainda mais o que diz o nosso próximo slide. O crente pertence a Deus, porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus está no domínio, ou sobre o domínio de todos os homens. Todos os homens, toda a humanidade, ela é do Senhor, pois foi Deus quem a criou. Ok? Ainda outra afirmativa para entendermos o que é a doutrina da mordomia cristã e defendida pelos batistas. Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Mateus capítulo 25, 21 diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do seu Senhor. A parábola dos 10 talentos, que compreende este texto, diz, talentos, ele é um símbolo, né? Apesar de ser uma medida, um tipo de moeda na época. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é a respeito de tudo que Deus administra e dar ao ser humano para desenvolver, para trabalhar sobre aquilo e usufruir, além disso, né, prestar conta do que fez a Deus. Então, tudo Deus nos concedeu, né? Deus nos deu limites para todas as coisas. E dentro deste limite, nós podemos viver, desenvolver, podemos administrar, temos aptidões para prosperar e usufruir do tempo, dos bens, das influências, das oportunidades, dos recursos naturais e tudo o que o Senhor confiou, segundo o seu infinito amor, para que tenhamos uma vida abundante. Não conseguimos enxergar deste modo se não olharmos para Jesus. Quando estávamos debaixo do domínio do pecado e da desobediência, a gente não conseguia administrar para prestar conta a Deus e também usufruir de uma vida abundante diante desta mordomia. Agora, em Cristo, nós podemos observar que Deus colocou limite para todas as coisas e dentro deste limite o Senhor nos dá a vida abundante, a oportunidade de administrar, de prosperar tudo aquilo que Ele criou para nós, sendo que em todas essas coisas nós prestamos contas ao Senhor. Vamos ver ainda o que diz no texto de 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o Evangelho que recebeu de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas da salvação que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, isso é também da nossa administração. Não cabe somente ao pastor, né? Não cabe somente ao evangelista, ao missionário, não cabe somente àqueles que são chamados para a liderança eclesiástica, mas cabe a todos os cristãos a compartilhar a boa nova da salvação. E isso também é mordomia cristã. Ok? Vamos mais adiante. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Como foi dada a cada um de nós a responsabilidade de administrar, prestar contas a Deus e usufruir de tudo aquilo que Ele criou, também a vida financeira deve ser assim feita. E como a igreja está compartilhando esse evangelho na terra, a igreja usa também desses recursos, no caso, é plano de Deus usar esses recursos para continuar a propagação do evangelho, como diz o texto que nós acabamos de ler, ok? Mas nós temos ainda uma outra afirmativa em outro texto da palavra de Deus que nos ajuda a compreender esta verdade. Devem eles, ou seja, todos os cristãos, trazer à igreja sua contribuição sistemática e proporcional com alegria e liberdade para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outras obras dadas por Deus através da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ok? Vamos concluir
essa nossa lição, essa nossa videoaula sobre mordomia cristã, citando um comentário do pastor e missionário norte-americano que veio para o Brasil, né? Foi professor também do Seminário do Sul, chamado Walter Cashel. Ele ensinou várias lições a respeito da mordomia cristã. Diz assim: o conceito cristão de mordomo fará aumentar ainda o senso da nossa responsabilidade e da nossa alegria de servir e administrar ao Senhor. Isso é um grifo meu, né? No entanto, ele continua dizendo o seguinte: eis perante nós um mundo criado por Deus, com tudo quanto nele há, por cujo desenvolvimento somos responsáveis. Eis aqui nós mesmos, criados à imagem de Deus, e tendo de prestar contas da nossa vida em toda a riqueza de suas manifestações. Tremendas são as nossas responsabilidades como mordomos de Deus. Amém? Que Deus assim abençoe essa lição, a doutrina da mordomia, né, conforme nós batistas entendemos. Que Deus abençoe na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Até o nosso próximo encontro.